Olá, esse é o Devocional do Temor e Tremor. Eu sou Maeli Mesquita e estou aqui para apresentar para você mais uma passagem de 1 João. Vamos lá. E é isso. Estamos chegando na reta final do nosso devocional em 1 João, a segurança da salvação. E hoje o texto em questão se encontra na carta de 1 João, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler. A fé em Jesus Cristo e suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar então. Grandioso Pai, pedimos a Ti e rogamos, ó Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu Santo Espírito, para que nos ensine e nos admoeste e nos aponte, ó Deus, as características que nós necessitamos ter, ó Pai, e averiguar em nosso coração, para que comprovemos que somos, ó Deus, Teus filhos. Que o Senhor esclareça em nosso coração agora o quão grande amor o Senhor nos amou e que nós devemos também compartilhar esse amor com o próximo, ó Deus. Que o nosso coração seja quebrantado ao ouvir o Teu Santo Espírito agora e a praticar as Tuas verdades, ó Deus. A guardar os Teus mandamentos, que não são um fardo. Pelo contrário, é um prazer para aqueles que estão em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, se você chegou até aqui numa terça-feira ouvindo os devocionais sobre a segurança da salvação, você já deve ter notado como João tem apresentado as características de um salvo, de como nós identificamos aquele que está em Cristo, também como nós identificamos aqueles que não estão em Cristo, os anticristos. E em 1 João o apóstolo começa então trabalhando e traçando essas características muito voltadas para a relação entre o amor a Deus e a obediência. E também que existe uma batalha espiritual, que existe uma diferença entre aquele que está na luz e nas trevas, aquele que está em Cristo e aquele que está no mundo, entre aquele que obedece a Deus e aquele que não obedece a Deus. E então aqui nós temos agora, no capítulo 5, João enfatizando mais uma característica, que é necessário que nós tenhamos segurança que somos filhos de Deus. E essa segurança implica também a vitória sobre o mundo, já que nós não estamos no mundo. E ele diz lá atrás, ele disse, vós jovens, já vencestes o maligno. E é nesse ponto que nós iremos tratar hoje. Para isso, eu peço para você que vá até o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e acompanhe comigo uma das passagens mais conhecidas e que vai trazer um pouco de luz ao nosso entendimento para então compreendermos aquilo que João fala aqui no capítulo 5. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus no deserto após o seu batismo. Um momento esse do batismo em que Deus Pai, fala em uma voz clara e nítida ali, eis o meu filho amado em quem me comprazo. E então logo depois o Espírito leva o Senhor Jesus até o deserto e ali o diabo tenta o Filho de Deus com as seguintes palavras. Acompanhe comigo a partir do versículo 2, que diz assim, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda ela será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe então Jesus, dito está,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, voltando aqui para o capítulo 5 de 1 João, nós vemos primeiramente o apóstolo João resumindo, né, tudo aquilo que ele disse ao longo do capítulo 3 e 4 sobre ser filho de Deus, quem são os filhinhos de Deus. Ele fala, né, jovens, sois fortes porque já vencestes o maligno. Ele fala sobre não amar o mundo, e esse mundo aqui se relaciona ao que é a era, né, presente, o mundo que jaz do maligno. E então nós temos aqui em 1 João ele falando a seguinte verdade. Primeiramente, nós sabemos que nós temos que crer, que aquele que crê em Cristo Jesus e que confessa que ele é o Cristo, o Deus encarnado e o Messias, esse é de Deus. Nós vemos ao longo dos capítulos ele tratando sobre isso. E então ele já começa no 5 retomando essa ideia, dizendo, todo aquele que crê em Jesus, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E esse nascido aqui tem essa conotação de que você é da família agora de Deus e que você então tem irmãos, você é filho de Deus juntamente co-herdeiro com Cristo. E aqui ele continua dizendo, todo aquele que ama o que gerou, ou seja, aquele que ama a Deus, que é ponto também que ele vem tratando ao longo dos capítulos, que nós conhecemos que alguém é salvo se ele crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e crê que ele fez propiciação pelos pecados. Se você crê que ele morreu pelos seus pecados e crê que ele é o Messias, então você é de Deus. E também ele colocou um outro ponto, ele retomando aqui. E se você crê em Cristo, você também crê e ama a Deus. Nós temos o amor também como uma das características daqueles que são salvos. E logo após, ainda no mesmo versículo, ele diz o seguinte, e ama também o que dele é nascido. Ou seja, você também ama o seu próximo, aquele que também nasceu de Deus. Nascido de Deus porque ele também creu assim como você, em Cristo Jesus para a sua salvação. Então nós temos aqui ele retomando a ideia, ele fazendo uma síntese, uma breve síntese nesse versículo, sobre o crer em Cristo Jesus, a doutrina, precisamos ser fiéis à doutrina. Aquele que realmente crê que Jesus é o Cristo, né? E então, também aquele que ama a Deus, não ama o mundo, ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao seu próximo. Então, nós temos aqui todos os mandatos, né? O mandato cultural, o mandato social, na verdade. Temos aqui o doutrinário. E então, agora, João fala a seguinte verdade, que tem que estar muito ligado à passagem que nós lemos aqui em Lucas 4. Ele diz o seguinte, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. E logo em seguida ele diz, porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. Vamos parar aqui para depois eu introduzir o capítulo 4 de Lucas. Então ele fala, nós sabemos que somos filhos de Deus, nós amamos também os filhos de Deus e amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Um outro ponto que João sempre bate na tecla ao longo da carta, a obediência a Deus, não apenas de palavra, mas também em ação, né? O mandamento, guardar o mandamento, e não é um peso para aquele que é salvo, ele tem prazer em obedecer. E conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. E saberão e eu tenho um amigo, né? Ele o chama de amigo aquele que obedece aos seus mandamentos. Então, aquele que é salvo tem uma característica própria, que é a característica de amar o seu próximo, obedecer a Deus, e ele não sente isso como algo religioso ou algo pesado demais de fazer. Ele o faz porque ele tem prazer em Deus e quer ver Deus alegre, e ele se alegra em praticar tais mandamentos. Não é um peso, não é um fardo. Se você sente que isso tem sido um fardo para você, amar o seu próximo, ou se você sente que é um fardo, cumprir algumas obrigações, até mesmo com a instituição, com a igreja, você precisa rever alguns pontos da sua salvação. Você precisa atentar àquilo que a Bíblia está dizendo. Pois aqueles que amam a Deus, aqueles que amam os seus mandamentos, para ele isso não é um peso. Então agora nós chegamos ao versículo 4, que diz o seguinte, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós chegamos então aqui ao ponto que eu quero retomar com você até o Evangelho de Lucas, capítulo 4, que nós lemos,
onde nós temos aqui uma grande verdade. Satanás, ele vem a todo momento trazer a mentira ao nosso coração. Ter a insegurança da nossa fé, aliás, ter dúvida quanto à nossa fé, é natural do nosso coração pecaminoso. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos segurança e obedeçamos aquilo que Deus nos deu. E temos segurança plena daquilo que nós recebemos do Senhor, que é a salvação e do seu sacrifício. Quando nós entendemos, então, que somos filhos de Deus e que essa salvação não se perde, nós somos bombardeados por Satanás e tentados também a duvidar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Ah, Maeli, mas eu tenho dúvida às vezes se eu sou salvo. Então quer dizer que eu não sou salva se eu tenho dúvida? Não. A dúvida aqui não é a característica do não salvo. Não. A questão aqui é que você necessita de ter segurança para que você possa lutar e vencer o mundo através dessa segurança. Se você crê, você é um salvo. Se você ama, você é um salvo. E se você obedece, é claro que então você tem característica de um salvo. Se você não tem segurança, é necessário então que você precise ter essa segurança da salvação, para que você possa vencer o maligno. Por quê? Porque mesmo sendo salvo, ele não deixará de tentar você. E é isso que a palavra está nos dizendo. Ele virá tentar, mas nós já vencemos o mundo. Por quê? Porque nós temos a segurança da salvação. Assim como Cristo tinha a segurança que era o Filho de Deus. E é isso que eu quero mostrar a você. Acabou-se o batismo aqui. Jesus foi batizado, a voz do céu ressoou em clara voz e disse: Eis o meu filho amado em quem me comprazo. A primeira mentira que Satanás lança ao coração, aliás, tenta lançar ao coração de Jesus, é a seguinte: se és o filho de Deus, versículo, logo bem no início, no versículo 3 do capítulo 4 de Lucas, ele diz: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas é claro que ele é o Filho de Deus. Mas Satanás sempre vai lançar a dúvida no coração do Filho de Deus, se ele realmente é Filho de Deus. Não apenas Satanás, a sua própria carne vai dizer isso. Então, Maeli, então quer dizer que toda vez que eu pensar que se eu sou um Filho de Deus é porque eu não sou? Não. Isso é uma dúvida que vai ser recorrente no seu coração, vez ou outra, e que pode sim se levantar pelo próprio inimigo, mas você precisa ter a segurança da fé, a segurança da salvação. Por isso o devocional se chama segurança da salvação. Ela é necessária. O Espírito Santo, ele concorda e ele nos alerta, ele nos faz entender que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá ele nos faz ver as características. A palavra de Deus dá testemunho também disso. Os nossos frutos dão testemunho disso. E é isso que João está tentando falar aqui. Olha, vocês venceram o maligno, vocês venceram o mundo. Por quê? Porque vocês têm a fé. E essa fé não foi entregue, não foi elaborada por vocês. Essa fé foi entregue pelo próprio Deus. Ele, da sua boca e da sua boa vontade, declarou que você é um filho de Deus. E Satanás virá com essas dúvidas, com mentiras, para semear no seu coração essa dúvida, para que você venha a não obedecer. E aqui eu venho retorno de novo ao Evangelho de Lucas, onde nós vemos Jesus respondendo a Satanás de acordo com os mandamentos, de acordo com a palavra de Deus, não se rendendo às mentiras de Satanás, mas respondendo e se mantendo obediente a Deus Pai. E é essa postura, então, que nós temos aqui também em 1 João. Ou seja, aquele que nasce de Deus, ele tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E assim, quando a mentira de Satanás chega ao coração do novo convertido, ou daquele que já está numa caminhada de fé há muito tempo, e a dúvida vem querer se levantar no seu coração, por obediência e por certeza da salvação, ele diz a Satanás, ao seu coração corrupto, o seguinte: não sou eu que efetuo a fé, não foi por mim que eu fui salvo, não foi pelas minhas obras, mas pelo sacrifício redentor de Cristo, pleno e perfeito na minha vida. E é essa fé, é essa convicção que não é você, está repousada em Cristo, é essa fé que vence o mundo. Então, ele termina: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E por que crer no Filho de Deus é tão importante? Bom, isso eu deixo para o próximo que virá para explicar. Amanhã nós continuamos com essa temática, do versículo 6 até o versículo 12, para que você possa entender por que é tão importante crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, te entregamos, ó Deus, nosso coração.
para que o Senhor plante em nós a segurança da salvação, através da tua palavra, do teu Santo Espírito. Que nós possamos nos manter obedientes, ó Pai, crendo que o Senhor é quem realiza em nós, ó Pai, o querer e o efetuar, Pai Santo. Te entregamos nosso coração, ó Pai, para que o Senhor trabalhe todos os dias, retirando aquilo que é do mundo e colocando aquilo que é teu. Que cada ouvinte aqui, ó Deus, possa ter certeza dessa fé que vence o mundo. Essa fé que vence o mundo, que crê que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nossas bocas confessem, ó Pai, que o Senhor realmente é o Cristo e que o mundo saiba que o Senhor está em nós. E que nós possamos nos manter firmes, ó Deus, obedientes, guardando os teus mandamentos, não como um peso, mas com a alegria, ó Deus, de que nós fazemos para um Deus bom, cheio de graça e bondade, ó Pai. Pai Santo, ser com cada ouvinte, ser comigo, com a equipe, ó Deus, nós possamos levar o teu evangelho e a segurança da salvação a todo o coração, para que nós possamos, ó Deus, viver em harmonia, em amor mútuo, Senhor Jesus, proclamando o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha entendido o recado do Senhor Jesus hoje, que você possa ter segurança daquilo que você recebeu de Cristo, porque não foi produzido por você. Essa fé que você tem é produzida pelo Espírito Santo e é pronunciada pela boca do próprio Deus vivo, que você é um filho de Deus. Amém.